Olá, tudo bem? Estamos agora começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer de coração a tua presença aí para nos acompanhar a partir deste momento para a reflexão que faremos da Palavra de Deus. Nós estamos neste canal estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse é o encontro de número 70. Debaixo desta série, com base na Bíblia, nós estamos estudando as profecias relacionadas ao tempo do fim. Então, você fará muito bem em ver os outros vídeos, caso ainda não viu, ou mesmo se viu apenas alguns dos nossos vídeos. Você, ao ver os vídeos, todos que já gravamos, você ficará bem inteirado daquilo que nós estamos realmente tratando debaixo deste assunto, o conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, nós vamos dar continuidade no encontro de hoje àquilo que já temos falado. Cada um dos nossos encontros é uma continuação, é uma extensão, é um desenvolvimento deste assunto e você não pode perder nenhum dos nossos encontros. Assim você ficará bem esclarecido. Caso houver algo que falaremos neste encontro de hoje for lhe causar alguma dúvida, algum sentimento de ofensa, quem sabe, você pode se sentir ofendido. O nosso desejo é que você não se sinta ofendido, mas que você se sinta esclarecido. E é por isso que eu quero que você também tenha assistido os outros vídeos, ou que venha assistir aí, para que não haja esse tipo de sentimento em você. Você ficará bem esclarecido se você fizer isso que eu estou te pedindo. E eu te peço também uma outra coisa. Eu estou com a Bíblia aqui, vamos ler alguns textos da Bíblia. Eu gostaria muito que você também pudesse nos acompanhar. Na medida do possível, se você tiver uma Bíblia, é lógico, que você leia os textos conosco, né? Para confirmar aí o que nós estamos falando. Para que você possa se identificar mais com a mensagem, se envolver mais com a mensagem, e assim será mais proveitoso esse nosso encontro, ok? Então, na continuação do que nós já temos falado, eu gostaria de, a princípio, recapitular alguma coisinha que nós tratamos no último encontro. O fato é que, inclusive até para esclarecer um pouco mais, eu havia visto depois da gravação que eu deixei uma explicação no final do vídeo passado um pouco confusa. E aqui eu gostaria de esclarecer o que na verdade, eu disse ali no último encontro. Eu estava dizendo que todas as religiões do mundo, as maiores religiões, possuem livros reputados como sagrados. Os Tripitakas dos budistas, o Alcorão dos muçulmanos, o Endyavesta do zoroastrismo e a literatura védica dos hindus. E existem tantas religiões aí, a Bíblia do cristianismo, que é também a Torá dos judeus. Então, todas essas escrituras possuem coisas em comuns, né? Coisas que, na verdade, uma fala igual à outra com uma certa modificação, né? Defende um certo ponto de vista que, com linguagem diferente, elas se identificam. E, enfim, o fato é que o que há em comum nessas escrituras, em geral, incluindo a palavra de Deus? Por exemplo, da literatura dos hindus, as literaturas védicas, você encontra ali no Bhagavad Gita, que é o evangelho dessa literatura do livro sagrado dos hindus, ali se conta a história da criação, que para se criar o mundo, aconteceu que os deuses e os demônios fizeram a batedura do mar e se produziu um oceano de veneno e um oceano de néctar. E apareceu Krishna, uma pessoa divina que é, na verdade, um participante da Trindade, de acordo com a crença deles. Brahma é um deus, Krishna é outro deus e Shiva é um outro deus. É a Trindade das literaturas védicas. E, no caso, depois que os demônios e os deuses fizeram a batedura do mar e houve esse oceano de veneno e de néctar, o que aconteceu então? Krishna, ele bebeu todo o oceano de veneno
e com a parte que era de néctar, ele criou as coisas neste mundo. Então, a literatura ali, de acordo com o Bhagavad Gita, que inclusive Raul Seixas canta ali aquela música guitarra, 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 né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou... Então, nessa música, ele que estudava o hinduísmo, ele cita o panteísmo ali que é pregado. E, de repente, ele, na verdade, os hindus, eles têm essa crença de acordo com esse relato, com esses escritos sagrados que eles possuem. Mas existem duas castas que eles pensam diferente a respeito do que está relatado ali. A primeira casta é os hindus mais simples e letrados, os mais ignorantes, conforme eles dizem. Essa classe acredita nesse relato da criação, de que Krishna, ele, com o néctar do oceano que sobrou depois que ele tomou o veneno, depois do seu sacrifício, ele criou as coisas que existem neste mundo. Então, do jeito que está relatado ali, a classe mais simplória vê de forma literal, acredita essa literalidade das escrituras ali védicas. No entanto, a classe mais requintada, mais culta, olha para esse relato da criação, conforme eu citei, como sendo apenas uma fantasia, uma alegoria, como sendo algo simbólico. Então, isso eu falei no encontro anterior, e na verdade é para comparar como que, na verdade, o lado intelectual no mundo do Ocidente, os cientistas, os acadêmicos, os eruditos, os evolucionistas e também a Igreja Católica, principalmente a partir de João Paulo II, passou a defender a ideia da teoria da evolução, de que esse mundo foi criado através de um processo de bilhões de anos e foi se desenvolvendo a lei do mais forte sobre o mais fraco, e assim houve a criação através de um processo lento evolutivo. Então a Igreja Católica, a partir de João Paulo II, abraçou essa teoria que é defendida ali pelos cientistas e pelos evolucionistas. E por incrível que pareça, os evangélicos, os neopentecostais e os protestantes nominais, em geral, principalmente os seus líderes, não falo tanto dos leigos porque eles não conhecem tanto o assunto, não estudam tanto o assunto, mas a parte superior, muitos deles, não todos, muitos deles estão também abraçando esta ideia da teoria da evolução. E por que que todos esses poderosos do Ocidente, assim como acontece lá entre os hindus e os brahmanes, por que que está havendo essa diferença daqueles que são mais pensantes, daqueles que mais se destacam, que estão liderando, que são tidos como os mais importantes, estão defendendo a ideia de que o registro da criação é fantasioso, é alegórico. Assim como os brahmanes lá olham para a literatura védica de Krishna bebendo um oceano de veneno e fazendo do néctar ali a criação deste mundo como sendo fantasia, eles olham desta maneira. Por que que agora as igrejas estão abraçando a causa dos evolucionistas, que dizem que o mundo foi criado através de um processo lento? Em outras palavras, essa ideia é a mesma ali dos brahmanes da Índia, porque é olhar para a literatura do Gênesis, desde a criação do homem até o dilúvio em especial, e dizer que tudo aquilo é fantasia, de que aquilo, na verdade, é uma linguagem figurada, que nós não devemos nos apoiar na questão de fé conforme está registrado ali na Bíblia. Então, os mais requintados, os mais cultos dos líderes religiosos, católicos, evangélicos, protestantes, neopentecostais, assim como cientistas, estão olhando o relato do Gênesis como sendo uma ficção, uma mera fantasia. Então, por que que Satanás está querendo que as coisas sejam vistas desta maneira? Tem usado os cientistas, os intelectuais, para endossar essa ideia, esse conceito. Por quê? Porque, na verdade, conforme nós já falamos aqui, nós precisamos entender que o assunto dos 10 mandamentos, na sua totalidade, desde o primeiro mandamento ao 10º mandamento, todo ele é o que Deus usará para julgar o homem. Eclesiastes
capítulo 12, 13 e 14, Tiago 2, dos versos 10 ao 12, entre outros textos que nós podemos usar da Bíblia para provar este fato. A verdade é que Deus há de julgar o homem com base na lei de Deus. E está inserido no centro da lei do Decálogo a guarda do sábado, o quarto mandamento. E ali lembra para que o homem guarde o sétimo dia da semana de acordo com o que está relatado no Gênesis, na criação. Ali está escrito assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o estrangeiro que está para dentro das tuas portas, nem o teu animal. Não fará obra nenhuma, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há, e no sétimo dia descansou, e abençoou o Senhor o dia do sábado. Está ali, Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11. E veja que o relato ali do mandamento, do quarto mandamento, é uma exposição do que Deus fez na criação. Então, veja, Deus pede para observarmos os seus mandamentos, e o quarto mandamento lembra do Criador. De forma que, ao lembrar o quarto mandamento do Criador, nós vemos como que os demais mandamentos, os outros 9 mandamentos, eles se tornam valorosos. Porque nós entendemos que todo aquele decálogo, toda aquela lei, advém do Criador. E é o quarto mandamento ali que reforça esse fato, que evidencia este fato. Satanás, como oponente, inimigo declarado, o arqui-inimigo de Deus, ele não quer que os homens olhem para Deus como Criador. Então, esse memorial da criação, que é o sábado, que Deus instituiu desde o princípio, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3. Então, Deus pede para que todos os homens guardem, para que o homem entenda que eles, os homens, vieram das suas mãos, e todas as demais coisas criadas vieram das mãos de Deus. Satanás, então, como inimigo, ele quer apagar este quarto mandamento, e é o sinal, de acordo com a Bíblia, da autoridade de Deus. E ali, então, nós entendemos, de acordo com o Gênesis, de acordo com o mandamento do Decálogo em Êxodo capítulo 20, de acordo com Isaías 56, capítulo 58 e várias outras partes da Bíblia, nós já explicamos esse assunto, não precisamos repassar aqui o que já foi explicado. O fato é que é evidenciado para o homem a guarda do sábado, o sétimo dia da semana, conforme Deus exemplificou lá na criação. E se o homem que é movido por Satanás, que odeia a lei de Deus, que odeia o Criador, então se o homem coloca o assunto da criação como sendo uma ficção, uma alegoria, sendo apenas um mito que a Bíblia traz para nós, então o homem não precisa se prender a nada do que está escrito ali no Gênesis. E se está escrito sobre o sábado, então aquele sábado não é o sábado para hoje, no século 21, observarmos, porque não faz sentido nenhum, sendo que o sábado ali é apenas uma alusão fictícia, não uma alusão real. E assim destrói o quarto mandamento do Decálogo, e destruindo o quarto mandamento do Decálogo, você destrói toda a lei. Tiago 2, dos versos 10 ao 12, deixa bem claro este fato. E você transgredindo toda a lei, você se torna culpado perante Deus como réu de condenação. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, repito, e Tiago 2, 10 ao 12. Então Deus há de julgar todo homem com base na lei que ele estabeleceu, que é o fundamento do seu governo. Enfim, o fato é que Satanás usa os líderes, os mais poderosos, os mais inteligentes, para olharem o assunto da criação e trabalham no sentido de destruir. Os evangélicos, que querem ser cultos, que querem acompanhar esse ritmo dos eruditos aí do mundo, os cientistas, que trabalham como inimigos de Deus a favor de Satanás, então eles também estão abraçando essa ideia, dizendo que não faz sentido o homem estar aí se apegando aos 7 dias da semana, conforme está no relato do Gênesis. E, para tanto, biblicamente falando, mas de forma totalmente errada, totalmente equivocada, eles usam o que está lá em Salmos 90, que foi escrito por Moisés, ou o que Pedro, o apóstolo Pedro, falou.
tanto Moisés como Pedro disseram que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, eles dizem, usando esses versos de Moisés e de Pedro, e dizem, olha, já que é assim, os dias lá da semana é como 1000 anos. E se nós ficarmos presos a dias literais da semana, segunda, terça, quarta, até o sábado, se nós ficarmos presos, nós estamos, na verdade, nos prendendo a coisas que são conjecturas, confabulações humanas. Então, eles torcem as coisas desta maneira e querem jogar por esse lado. Mas o que esses cristãos que usam esse argumento para se defenderem na sua rebeldia de guardar a lei de Deus, quanto a esse ponto, a exemplo de todos os outros pontos que eles levantam contra a lei de Deus, mas especificamente este ponto, o assunto diz o seguinte: uma coisa é uma comparação. Quando Moisés falou, ou Pedro falou que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia, ele estava apenas comparando. Porque para Deus, em Isaías 9, verso 6, fala que ele é o Pai da eternidade. Então, o tempo não lhe faz caso. Ele não está preso a tempo. Assim como ele fez para o homem, o tempo, na sua limitação, ele deu esse tempo para o homem. Mas Deus está acima disso. Então, o homem, sim, Deus estabeleceu a semana de 7 dias, separou o 7º dia da semana, exigiu lá no Sinai, no capítulo 56 de Isaías, ele pediu para que o povo de Israel passasse para todos os habitantes da terra, e de repente, Jesus, em São Marcos 2, 27 e 28, ele falou que o sábado foi feito por causa do homem. Então, veja, não é por causa de judeu, não é por causa de uma raça, mas o sábado que foi feito lá na criação, para Adão e Eva, que é o pai da raça humana, foi feito para todos os homens. Então, quando Jesus falou isso em São Marcos, ele estava fazendo uma referência da importância, da abrangência do sábado para o homem. Em Isaías 66, 22, 23, para o homem, que é a causa do sábado, Deus diz que o sábado perdurará por toda a eternidade. Enquanto o homem existir, e ele sendo a causa do sábado, então a causa existindo, o efeito, que é o sábado, também existirá. Por quê? Por que existirá? Porque foi feito para o homem, para a alegria do homem. Deus não iria refutar, iria abolir algo que Deus criou lá para toda a raça humana, para a felicidade do homem, para o deleite do homem. Isaías 58, verso 13, deixa bem claro isso. Para que o homem se separe do mundo e tenha 24 horas, que é o período do sábado, como qualquer outro dia, mas é um dia completo de comunhão com ele. Deus não iria abolir uma lei tão santa, tão perfeita, tão justa e tão boa para o homem. Enfim, o fato é que para atingir o sábado, a fim de que o homem, os cristãos que não querem guardar a lei, eles lançam como argumento de que o sábado ali é uma referência, como Pedro ou Moisés colocou. É como um período indefinido de tempo. É como se fosse 1000 anos. E assim eles colocam lá na criação, cada dia da semana, conforme está claro ali no Gênesis, conforme Deus defendeu no Êxodo e foi defendido ao longo da história da Bíblia, como sendo dias literais de 24 horas, a parte escura da parte clara. Mas negando este fato, esses rebeldes, mesmo sendo cristãos, eles estão se inclinando a dizer que ali os dias são simbólicos de tempos indefinidos. É como se fosse 1000 anos, e assim eles querem usar a Bíblia para defender a sua rebeldia de guardar a lei de Deus. Então eles se ajuntam aos eruditos, aos sábios, aqueles que Deus condena como sendo seus inimigos declarados, né? Porque esses colocam a sua razão acima da sua palavra, os seus conceitos acima da verdade de Deus, e os pastores movidos por Satanás estão abraçando a argumentação deles e se defendendo desta maneira conforme eles enxergam. Então uma coisa é a comparação como Moisés fez, como Pedro fez. Outra coisa que os evangélicos, os pentecostais, os católicos não querem ver, que a Bíblia diz, é a equivalência. E o que é equivalência? Por exemplo, Ezequiel capítulo 4, os versos 6 e 7, ali está escrito:
cada dia te dei por um ano. Então, cada dia, ali, numa linguagem de profecia, Deus está explicando, cada dia representa um ano. Números 14, verso 34 também, entre outros textos, você encontra essa equivalência. Então, aí sim, essa conotação clara, objetiva, determinante de que um dia equivale, ou eu dei um dia equivalendo, ou se valendo por um ano, então aí sim é uma linguagem simbólica o termo dia, mas é uma linguagem que se usa para entender as profecias em contagem de tempo. Mas essa equivalência você não aplica ali no assunto do Gênesis, da criação. Então, os próprios hebreus, quando olham ali a linguagem, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, o relato da criação ali do Gênesis, todos estudantes de hebraico vê que a linguagem ali trata-se de um período de 24 horas completo. Tarde e manhã, a parte escura e a parte clara, que forma o dia completo. No entanto, até evangélicos, conforme eu disse, na sua rebeldia, estão se posicionando ao lado dos inimigos da verdade que não conhecem a Bíblia e não querem saber nada da Bíblia. A única coisa que respeitam é o seu intelecto, a sua maneira de ver, e a Bíblia é um livro de conto da carochinha, é um livro de fantasia, e assim como os brahmanes olham para a casta mais humilde dos hindus, ali lá na Índia, e olham ali essa interpretação do Bhagavad Gita, que ali está registrado a história, e eles dizem que não passa de fantasia, e esses daí que creem, os hindus, os brahmanes, acusam os hindus de ignorantes, de tacanhas, de mentes presas que não querem se abrir a novos conceitos e a entender ali o lado místico, o lado simbólico daquele relato da criação. Para eles, sim, é muita fantasia. Nós sabemos que não passa de fantasia. Aquele relato das literaturas que eles defendem como sendo sagradas. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós que conhecemos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, Deus ele deixa bem discriminado, bem declarado aquilo que é simbólico e aquilo que é literal. E os evangélicos que são rebeldes, os neoprotestantes, neopentecostais, que não querem aceitar mais a Bíblia, estão aí se aventurando nesse barco furado que é defendido pelos cientistas, pelos evolucionistas da atualidade. Enfim, nós temos então, lá, conforme nós falamos no último encontro também, na sequência, o perigo dessas literaturas védicas, que ali fala sobre a batalha de Kurukshetra. Eu mencionei isso no encontro passado. Nessa batalha, se fala algo interessante para nós aplicarmos na nossa realidade aqui do mundo cristão também. Então, a batalha que está registrada ali nas literaturas védicas de Kurukshetra trata-se de um rei muito astuto chamado Duryodhana. E ele havia despojado a autoridade dos príncipes Pandavas. Isso eu mencionei no encontro passado, né? E de repente, os príncipes se dividiram. Alguns ficaram do lado do rei astuto, Duryodhana, e outros ficaram do lado dos Pandavas. E de repente, um dos componentes da trindade do hinduísmo, porque eles têm a trindade que eles creem. Brahma é uma divindade, Krishna é outra divindade, e Shiva é uma terceira divindade. E, enfim, aí está a trindade da crença do hinduísmo, entre milhões de deuses que eles acreditam ali. O fato é que Krishna, um componente da divindade, ele tem o seu fiel servo aqui na Terra, Arjuna. E Arjuna iria participar desta guerra ali de Kurukshetra, do lado do rei Duryodhana. E o que aconteceu então? Aconteceu, de acordo com o relato da criação, de acordo com o livro deles, ele relutou em lutar, porque do outro lado do exército, os outros inimigos ali do rei, ali ele encontrou os seus parentes, seu pai, sua mãe, os avós, os tios, primos, primas, encontrou colegas, conhecidos, amigos, vizinhos, ele encontrou vários daqueles que ele amava, do outro lado. E ele relutou com Krishna, dizendo que ele preferia estar em estado de pobreza,
despojado do que estar aí lutando para conquistar a sua autoridade. E Krishna então disse: olha, você deve entender duas coisas básicas do que está acontecendo aqui. Primeiro, aqueles que não estão querendo se abrir, em se unir com os projetos do rei, esses daí têm a mente fechada. Eles são prisioneiros da ignorância. Eles são tacanhas na maneira de enxergar. E se você os matar, você apenas estará livrando eles dessa vida de ignorância, dessa vida que causa desentendimento, discórdia, quebra a harmonia e quebra a paz. Então, isso só pode ser resolvido se eles forem mortos, porque na verdade, você deve entender que eles não vão morrer. Eles vão sair do corpo, que é traspassado, e o espírito deles vai reencarnar em um bebezinho, e eles vão voltar à vida, e eles serão criados por novos pais, e ali eles vão desenvolver um conceito harmonioso com o resto da sociedade. Então assim você vai garantir a paz, tirando a vida desses, né? Que eles na verdade já estão perdidos, eles já estão como que estragados aí para a sociedade, não tem mais valor a não ser para serem mortos, para que a paz possa reinar. E o segundo ponto que Krishna fez com que Arjuna meditasse é que ele, sendo Deus, se ele estava ordenando que ele passasse a fio de espada aos seus inimigos, os oponentes, ele, como servo, deveria obedecer. Então, ele sendo Deus, ao dar a ordem, se ele não obedecesse a Arjuna, ele seria um vil pecador. Ele não deveria se colocar numa situação como essa, desobedecendo ao próprio Deus. Então, isso, na verdade, esse conceito das literaturas védicas, está ali no capítulo 2 do Bhagavad Gita. Então, essa ideia de que você deve matar, porque na verdade ele não vai morrer, o inimigo, ele só vai desencarnar. Na verdade, o objetivo principal de Satanás em fazer as pessoas acreditarem que existe vida após a morte se encontra nesse conceito. Nós podemos entender que agora, no final, para todos aqueles que abraçam essa ideia de que a pessoa quando morre, na verdade ela não morre, ela só está se desencarnando, Satanás está preparando o terreno para todas essas pessoas para levar, de alguma forma, elas acreditarem em algo assim. Tudo dá a entender que é propósito de Satanás em conduzir a humanidade a acreditarem nessa tal reencarnação, adotar o espiritismo de uma vez por todas. Então, veja, os católicos, os evangélicos, os protestantes, os neopentecostais, em geral, na sua grande maioria, os líderes ensinam dos púlpitos para os seus fiéis, para os membros, de que a morte, na verdade, não existe. Se a pessoa é fiel na terra a Deus, ao morrer, ela tem um espírito, uma alma que sai do seu corpo e vai imediatamente para o céu, para as mansões celestiais. E se a pessoa é uma pessoa rebelde, uma pessoa ímpia, um grande pecador, ao morrer, essa pessoa também tem uma alma, tem um espírito que sai do seu corpo, o corpo vai para a terra, mas o seu espírito vai para o inferno, o local onde há fogo, enxofre e ali há tormento eterno e a pessoa fica sofrendo, ardendo nas chamas que nunca se apaga ali no fogo eterno. Enfim, essa é uma crença muito popular entre a maioria dos cristãos. E, enfim, é crer na imortalidade da alma. Mas a Bíblia deixa bem claro que só Deus é imortal. Mas eles passam por cima de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o destino daqueles que são ímpios, daqueles que se perdem. Eles passam por cima de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o sono daqueles que estão aguardando a ressurreição. Já usamos vídeos para explicar o que a Bíblia diz a respeito daqueles que morrem, né? E não é nada disso que existe uma alma, um espírito que sai do corpo. Eles estão aguardando no pó da terra a ressurreição que ocorrerá por intermédio da segunda vinda de Cristo. E nós já provamos isso, já explicamos e não resta dúvida ao analisarmos os textos que a Bíblia nos passa sobre este fato. Mas as igrejas não querem saber o que a Bíblia está dizendo. Eles tomaram os conceitos da igreja paganizada,
disfarçada de cristianismo, que é a Igreja Católica, né? Que é ela que defendeu essa ideia de vida após a morte, porque herdou do paganismo, e as igrejas em geral estão defendendo essa mesma ideia. E, enfim, o fato é que com essa ideia Satanás pode levá-los a pensar conforme você lê ali nas literaturas védicas, conforme Krishna falou para o seu servo fiel Arjuna. Olha, pode tirar a vida desses rebeldes, porque na verdade você estará fazendo um bem a eles. Estará livrando eles da prisão da ignorância. E no final ele pode convencer esses cristãos que hoje pensam dessa maneira, ele de alguma forma pode se manifestar, e nós vamos falar sobre a manifestação de Satanás. Se não é no próximo encontro, será no outro. Mas já estamos para falar sobre a manifestação visível de Satanás perante a humanidade. E isso nós vamos provar também, assim como temos provado outros textos da Bíblia, outros assuntos da Bíblia que nós temos provado, assim nós vamos provar que Satanás há de se manifestar para o homem agora no tempo do fim. O fato é que nessa manifestação será muito fácil ele convencer os que já são propensos a crerem no espiritismo desta forma, ignorando as orientações da Bíblia a respeito daqueles que estão no pó da terra. Então, esses poderão querer tirar a vida dos que são da parte de Deus, dos que são fiéis à palavra de Deus. Então, esse grupo diminuto, esse pequeno grupo de pessoas em relação ao resto dos habitantes da terra, esses serão alvos dos ataques, conforme você encontra lá em Apocalipse 13, verso 15. No final haverá uma sentença de morte contra esses, depois de eles serem sancionados, serem cercados de proibições, serem cercados de dificuldades, serem esbulhados nos seus direitos como cidadão no planeta Terra. Finalmente, Apocalipse 13, verso 15, fala que eles serão sentenciados à morte. E podemos então montar o quadro, assim como lá na literatura védica está dizendo ali que os infiéis devem ser mortos para livrá-los da ignorância. Satanás poderá facilmente convencer esses quando ele se manifestar, porque esses já creem na vida após a morte. É o espiritismo ali que eles não percebem que é o espiritismo, mas já é da ideia de Satanás esse conceito. Só para que você tenha uma ideia, abra ali em São Mateus, capítulo 25. Veja o que diz no verso 21. Nós lemos assim. Aqui fala da parábola dos talentos. E Jesus falando da sua vinda, quando ele se manifestar nessa parábola, no capítulo 25 de Mateus, verso 21, nós lemos assim. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então é na sua segunda vinda que o servo bom e fiel vai ter o privilégio de ser convidado para entrar no gozo do seu Senhor, para participar das mansões celestiais. Então, aqui é uma referência muito clara de que a pessoa, entre outros textos da Bíblia, a pessoa fiel, o servo de Deus verdadeiro, na sua morte, não tem um espírito que já vai para o céu. Porque não teria sentido todos os ensinos da Bíblia em relação ao galardão que Jesus dará na sua segunda vinda para aqueles que estavam no pó da terra, para aqueles que o aguardavam. Então aqui ele vai dar o galardão somente quando ele voltar. Você encontra isso lá em São João 5, 28, 29, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, verso 17. Enfim, já usamos tantos textos, já usamos vídeos para explicar este fato bíblico, que o que vai acontecer com os justos é justamente isso. Eles estão dormindo no pó da terra, os que morreram preparados, aguardando o chamado de Deus. Quando Jesus voltar, ele chamará aqueles que estão no pó da terra e haverá a ressurreição. Não tem esse caso de já estarem um espírito, uma alma ali ao lado de Deus logo depois que a pessoa morre. E os ímpios também. Em São Mateus capítulo 25, o verso 41, nós lemos também assim. Olha a sorte dos ímpios. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Veja, na sua segunda vinda é que os perdidos serão lançados no fogo eterno, e nós já explicamos isso, é de consequências eternas. Nós já provamos que é um fogo que há de se extinguir, mas as suas consequências serão para toda a eternidade. Apocalipse fala da segunda morte, a morte que não tem mais como ressuscitar, como no caso agora, aqueles que morrem é tido como os que estão dormindo, aguardando o chamado de Deus para o acerto de contas. Mas aqueles que ressuscitam para a perdição, eles irão passar a segunda morte, e Apocalipse 20 fala sobre isso. Veja ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, o versos 16 ao 19, nós lemos assim. Paulo aqui ele está explicando para a igreja de Corinto, alguns ali não acreditavam na ressurreição, e eles estavam ali sendo cristãos sem motivação da promessa da ressurreição. Paulo então aqui faz um incentivo para que eles pensem por que eles são cristãos. Então, 1 Coríntios 15, 16 ao 19, nós lemos assim. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então veja, ele coloca aqui como aqueles que morreram, como sendo aqueles que dormiram. Porque em São João, capítulo 11, verso 25, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, mas viverá para a vida eterna. Então veja, eles estão dormindo, alienados, como qualquer pessoa quando está dormindo, está inconsciente, está alienado sobre tudo que acontece, mas hão de ressuscitar. E Paulo está usando aqui a ressurreição de Cristo como modelo do que vai acontecer na sua segunda vinda com todos os que estão ali com Cristo preparados no pó da terra. Eles vão ressuscitar também. Então veja o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Enfim, nós temos aqui esta declaração, entre tantas outras que nós já trabalhamos em vídeos passados aí, comprovando de que os mortos não vão, conforme se defende popularmente aí, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o limbo, ou para o purgatório, ou não existe vida após a morte. Existe a morte em estado de inconsciência total, estão como que dormindo, estão totalmente alienados, estão ali reservados para o grande dia que ocorrerá por intermédio da segunda vinda de Cristo. O dia em que Jesus há de chamar do pó da terra aqueles que estão mortos, e de repente é aí que nós encontramos as orientações da palavra de Deus. Mas Satanás ele vai pegar esses que não querem crer na Bíblia, esses cristãos aí que estão seguindo as doutrinas do paganismo que a Igreja Católica passou para eles. Lembra? Lá em Apocalipse 17, verso 1 e 2, ali fala que a grande meretriz, aquela que se desviou da verdade, das Escrituras, embebedou as nações com o vinho da sua prostituição. Ou seja, deixou todo mundo embriagado, deixou todas as nações, todos os povos, todos os religiosos em geral, aí, na sua maioria, como que entorpecidos, como que a mente estivesse totalmente sem capacidade de raciocinar os fatos. Por mais que abram a Bíblia e vejam a discrepância do que a Igreja Católica ensina, do que eles defendem, por mais que veja tudo o que há de desconcerto da Bíblia e os ensinos da Igreja Católica, eles se apegam ao que a Igreja Católica defende e dizem que é ensino bíblico. Satanás tem esses como presas fáceis. E nessa ocasião propícia que é o maior perigo, quando as pessoas, o lado de Deus, o exército de Deus se posicionar contra a grande maioria, é que eles vão cair com todas as garras, com toda a fúria, vão cair com violência sobre esse povo para erradicá-lo da face da terra. Então, aquilo que você encontra nas literaturas védicas, você encontra na Bíblia também, e eles têm aquele conceito de que matar é pecado. A Bíblia também tem
esse conceito de matar é pecado. E eles defendem a união. A Bíblia também defende a união. Mas não só a literatura do hinduísmo e da Bíblia. O Alcorão defende isso. Os Tripitakas do budista defendem isso. E todos os livros, conforme eu disse, de outras religiões, as mais importantes, os livros sagrados que elas defendem a união, defendem a paz, a confraternização e defende que é pecado matar. Mas todos os demais livros, assim como o Alcorão, que defende essas coisas, também defende a guerra santa, a jihad. Então deve passar a fio de espada o descrente, esses devem tombar mortos. Defende o Alcorão, defende esses outros livros e assim também defende a Bíblia. A Bíblia não mostra que Deus pediu para que o povo de Canaã, o povo de Israel, ao entrar em Canaã, passasse a fio de espada todos os moradores ali da terra de Canaã. E há alguns históricos ali no Velho Testamento que Deus, quando ele ordena, então o povo deve obedecer. Então Satanás, de alguma forma, ele há de se manifestar. Nós vamos tratar isso aí na sequência dos próximos encontros. Ele vai se manifestar e vai se apresentar como se fosse o Deus esperado de todas as religiões, de todos os povos. E ele vai convencer com seu argumento poderoso de engano toda a terra a se unir na sua causa. Ele trouxe a terça parte dos anjos, convencendo de que eles deveriam se posicionar ao seu lado. E para ele fazer isso para um mundo que não valoriza a palavra de Deus, ou mesmo se lê a palavra de Deus, desdenha dos claros ensinos dela, então para ele fazer isso com o mundo, será muito fácil. Não é à toa que você encontra lá em Apocalipse 13, verso 8, escrito: toda a terra vai adorar a besta, que é o papado, que é um agente especial de Deus para desvirtuar no mundo o cristianismo, para paganizar o mundo usando o nome de cristão e usurpar o lugar de Deus na terra, e assim delegar a autoridade do homem acima da autoridade de Deus. Satanás tem usado então o papado nesse sentido, nós já explicamos muito sobre isso em encontros passados, e finalmente o diabo vai usar esse agente seu especial, citado pela Bíblia, acusado pela Bíblia, como sendo aquele que realmente vai levar o mundo para se colocar contra o exército de Deus. Apocalipse 13, verso 16, 17, Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, todo esse conglomerado de religiões e de povos que estão se unindo, estão sob orientação dos demônios. E é isso que a Bíblia diz, e nós temos que nos alertar, porque é o máximo de orientação de Deus para que fiquemos cautelosos, fiquemos apercebidos e que nós não venhamos fazer parte do exército errado. Enfim, a Bíblia fala que o povo de Deus é tido como uma mulher, uma esposa. Deus ele tomou então o seu povo para que esse povo pudesse viver a verdade. Cristo como cabeça, a sua igreja como sendo a esposa, obedecendo às orientações do cabeça que é Cristo. Então, existem os mandamentos de Deus, a lei de Deus que o próprio Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é o mesmo mandamento do Pai, é o mesmo mandamento de Deus, e é os 10 mandamentos, conforme nós já provamos aí em encontros vários que fizemos anteriormente. Enfim, mas o fato é que a Bíblia desmascara o papado, que é o agente para torcer o cristianismo, desvirtuar o cristianismo na terra, o agente máximo nesse sentido. Ele usa o papado como, Deus explica, como sendo usurpador. Daniel 7, verso 25, deixa bem claro isso. Então, ele é o usurpador. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, também evidencia esse fato. E nesse sentido, ele toma a esposa de Cristo, a igreja, a sua maioria, Deus sempre manteve o seu remanescente, né? É citado em Apocalipse 12, verso 17, Deus sempre teve o seu remanescente. Mas no sentido geral, ele toma a esposa de Cristo, que é a igreja, e leva para o seu território. Cristo comanda a sua igreja com as suas leis, com as suas regras. O papado, então, ele usurpa o trono de Cristo, ele toma a mulher, ele sequestra a mulher para si, que é a igreja, e ali, debaixo da sua jurisdição, da sua autoridade, ele impõe as suas regras.
Então é um conflito declarado, de dois esposos, um do lado de Deus e um do lado do maligno. E assim nós temos essa atitude, de Satanás que Deus desmascara para nós através das Escrituras. E tudo está sendo mobilizado no sentido de que as pessoas guardem o sinal da besta, que é o domingo, conforme nós já temos provado em muitos encontros. O fato é que, olhando agora, por exemplo, o conflito ali entre palestinos e os povos árabes com Israel ali no Oriente Médio. Tanto um povo, os árabes, como o povo de Israel, os líderes estão indo atrás do Papa para que ele possa apresentar uma solução para o conflito que nunca tem fim. Desde que Israel se instituiu como Estado ali, de 1948, até o presente, ali é um barril de pólvora, sempre há uma tensão de guerra e atualmente estão vivenciando um período de guerra, e esses dois lados, árabes e israelenses, que a propósito são irmãos descendentes de Abraão, o fato é que eles estão em guerra, estão indo até o Papa Francisco pedindo para que ele apazigue, crie uma solução de paz entre eles. E podemos aqui supor o que vai acontecer, pelo que tudo indica. Sendo que o domingo ele está pedindo para que os povos se unam, cristãos guardem o domingo como sendo o dia do Senhor, os neutros, aqueles que não ligam para nada, guardem o domingo, usando para convencê-los de que é um dia que as pessoas terão mais tempo para a família, é o dia da família. Ou para os ambientalistas, ele argumenta que é o dia do descanso da terra, para não jogar poluentes, o CO2, o dióxido de carbono, através dos carros. Então, um dia de não trânsito, de não movimentação de carro nas estradas, um dia de não lançar poluente através das fábricas, dos comércios, tudo paralisado no domingo para evitar poluir o ambiente. Então, tudo isso, esses argumentos diversos, é para embarcar todos os grupos ao redor do mundo. E as pessoas têm aplaudido seus discursos a respeito, todas essas visões diferentes estão achando e julgando plausível, justo esse argumento de guardar o domingo, um dia em comum em que as pessoas se relacionam, que as pessoas se entendem, que as pessoas estão em acordo, apesar das múltiplas diferenças que existem, de repente um ponto de união, enfim, sendo que todos estão aplaudindo essa proposição, essa proposta do papado. O fato é que para o conflito árabe-israelense ali, do Oriente Médio, o domingo também será muito bem aceito para eles. Tanto é que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele disse que está disposto a colocar a nação para que guarde o domingo. Embora Israel seja, por ser judeu ali, o povo, guarde o sábado, mas eles estão achando atraente a proposta, desde já, da guarda do domingo. E ele já se pronunciou que vai colocar o Israel para guardar domingo, apesar de também guardar o sábado. Então, o domingo está fora, na verdade, dos interesses pessoais do povo judeu. E o domingo também está fora dos interesses pessoais do povo árabe, porque o povo árabe tem a sexta-feira e, assim, eles vão se entender em um ponto de unidade fora dos interesses pessoais deles. Então, é interessante a proposta do Papa que se guarde o domingo, e eles já estão cogitando nessa direção, de que a guarda do domingo vai ser o sinal para unificá-los como povos. Então, tudo estamos vendo se inclinar para acontecer nessa direção. E acontece que, havendo paz ali, para que os Estados Unidos possa impulsionar essa paz para o resto do mundo, será muito fácil. E os Estados Unidos já está clamando porque está clamando, está pedindo porque está pedindo, está exigindo. Os estadistas, os líderes dos Estados Unidos, estão pedindo para que seja colocado em leis o decreto dominical. Ali se conhece como sendo a Blue Law, a lei azul, que pede para guardar o domingo. Então, eles querem que seja legislado uma lei obrigatória da guarda do domingo. E eu gostaria de enfatizar um fato curioso a respeito. Ali,
por ser uma nação protestante, não se trata do Papa estar pedindo ou exigindo que eles coloquem como lei a guarda do domingo. Mas isso parte não também dos estadistas, dos governantes. Debaixo do regime democrático que nós vivemos, os governantes querem atender o interesse do povo. E é o povo, são os religiosos, são os cristãos dos Estados Unidos que estão mobilizando os estadistas para que imponham como lei a guarda do domingo. Eu já tenho falado do projeto 2025, ali da direita, que eles já estão como proposta para implantar, para implementar a partir do próximo ano, se a direita ganhar com Donald Trump. Enfim, eles que estão, os evangélicos que estão ali impulsionando essa causa, a guarda do domingo, parte dos evangélicos. Mas isso é justamente o que você vê lá em Apocalipse 13. Os Estados Unidos, que é a segunda besta descrita a partir do verso 11, nós já explicamos essas duas bestas do livro do Apocalipse, capítulo 13. Então, os Estados Unidos é a segunda besta mencionada ali, a partir do verso 11. Apocalipse 13, do verso 11 em diante. E a primeira besta mencionada ali, no capítulo 13, é o papado. O papado é o catolicismo, os Estados Unidos é o protestantismo. E ali fala da união desses dois poderes, trabalhando juntos para que seja imposto o sinal da besta, que é a guarda do domingo. Ora, o domingo é uma instituição confessadamente da mente humana. O próprio Papa, o próprio clero católico confessa, é um sinal da autoridade da Igreja Católica. Eles não dão rodeio nenhum para alegar este fato. Quem conhece um pouco de história vê que o primeiro decreto dominical foi instituído pelo imperador Constantino no ano de 321, no dia 7 de março. Ficou histórico isso. Todos os trabalhadores deveriam parar de trabalhar no domingo a partir dessa instituição, a partir desse decreto dominical ali. Sendo que judeus e cristãos eram tidos como inimigos dos pagãos, porque era uma nova religião, o cristianismo que estava ascendendo, desafiando o paganismo, e também os judeus eram aqueles que eram odiados pelos pagãos, porque era um povo rebelde, não se submetia à autoridade de Roma. Então, os romanos, os pagãos, queriam distar o máximo possível dos judeus, queriam se distanciar dos cristãos, porque ambos os grupos, até então, guardavam o sábado. E é por isso que o Constantino, ele colocou no dia 7 de março, o domingo, para mostrar a marca deles distinta do Sol Invictus, o Sol Vitorioso, né? O domingo é o dia dedicado ao Deus solar, né? E eles, não só ali para os romanos, os persas e outros povos sempre dedicaram o domingo, o primeiro dia da semana, em honra ao sol, que é o Deus principal adorado por eles. E eles, então, tinham os sacrifícios que eles realizavam ali antes, os pagãos, no passado, em tempos remotos, eles tinham os seus sacrifícios em homenagem ao sol, porque sempre foi o Deus principal na adoração dos cultos dos pagãos. Se você assistir aquele filme Apocalipto, de Mel Gibson, que conta a história dos nativos ali na América Central, e ali ele fez uma história ali criada de como que eles viviam em paz. De repente houve a invasão de outros povos indígenas que praticavam o culto da adoração ao sol. E eles escravizavam algumas tribos, levavam ali para o local de sacrifício, onde havia pirâmide, e ali eles dedicavam as suas vítimas ao sol para que eles pudessem continuar vivendo, continuar tendo boa colheita, tendo uma boa produtividade na terra e continuar com a vida na terra. Então, na crença deles, eles faziam sacrifício em honra ao sol. Então, esse costume antigo do paganismo, Roma não era diferente, eles tinham o sol como o Deus Invictus, o Sol Invictus, né? E de repente a igreja, vendo que os cristãos eram rejeitados pelos pagãos, agora na era cristã, principalmente depois do dia 7 de março
de 321, ela resolveu praticar o pragmatismo, ou seja, os fins justificam os meios. Em outras palavras, os bispos de Roma começaram a pensar: se nós nos identificarmos com os pagãos, nós vamos atrair os pagãos para dentro da igreja, vamos aumentar o poder da igreja, os pagãos vão se converter e trocar os símbolos dos paganismo pelo símbolo do cristianismo, colocaram os ídolos, acenderam velas, acenderam incenso e trocaram a guarda do sábado para a guarda do domingo, e através de um processo gradativo, eles foram se apossando das figuras do paganismo e foi assim aumentando o número de cristãos, porque eles se sentiam identificados com a igreja, que era igual ao culto que eles prestavam ali no regime do paganismo. E eu estou contando essa história para que se entenda o assunto do domingo nos dias de hoje. Enfim, até que no ano 364, o bispo de Roma colocou como oficial o domingo como sendo o dia do Senhor. Então foi através de um processo, e a própria igreja confessa, então, nesse processo, nesse fato histórico, que é da autoridade romana, do Papa, da igreja, que o sábado foi substituído pela guarda do domingo. E hoje eles alegam que é em homenagem à ressurreição de Cristo, mas a Bíblia já deixou o batismo para memorizar, para lembrar o acontecimento da ressurreição. Romanos 6, do verso 1 ao 6, entre outros, eu já tenho citado aí em encontros passados, nós temos esse relato bíblico, que fala que para lembrar a ressurreição, Deus deixou o batismo. No entanto, os evangélicos, os protestantes, os neopentecostal, na sua grande maioria, se apegaram à tradição, se apegaram aos ensinos do Papa, aos dogmas do Papa, firmam alianças com o Papa, embora a Bíblia proibindo terminantemente qualquer aliança com aqueles que rejeitam a verdade, e o Papa, em todos os seus ensinos, rejeita múltiplas verdades da Bíblia. No entanto, passando por cima de todas as orientações, os evangélicos, pentecostais e protestantes abrem a Bíblia e dizem que estão fazendo a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira característica do falso profeta, que você encontra ali em Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Então, o falso profeta é aquele que se diz usar por Deus, ser usado por Deus. Diz estar testemunhando o que Deus determinou. No entanto, tudo que ele profere é falso. Não é verdadeiro o seu testemunho. Enfim, nós temos o fato de que... O que acontece então? Nós estamos vendo o protestantismo cada vez mais apoiando o erro da guarda do domingo, e é o sinal que, na verdade, conforme eu disse, pagãos de tempos remotos sempre abraçaram este dia como sendo o dia do Senhor. Até hoje, no inglês, no italiano, no alemão, em outras línguas, você vê que o domingo é o dia do sol, porque foi tirado aí da raiz do paganismo. E, enfim, o Egito, o que nós estamos vendo acontecer é o seguinte: através dos emblemas, das arquiteturas, dos projetos das cidades, que você vê obeliscos em todas as cidades, que você vê pirâmides em todas as cidades, enfim, todos esses simbolismos do Egito espalhados por tudo que é a cidade, advindo da maçonaria, que eles estão projetando, arquitetando os esquemas de todas as cidades. Enfim, o que eles estão dizendo para nós, que na verdade é uma orientação oriunda do mestre a qual eles servem. O que eles estão a dizer? Eles estão a dizer o seguinte: nós estamos nos aproximando de vocês. Nós estamos cercando vocês. E quem são esses vocês? É o exército de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que Satanás, do jeito que ele usou o faraó do Egito, que honrava o deus Ra, o deus solar, e tinha como o escudo do sol como sendo a principal divindade. Então, através desse povo pagão do passado, lá do Egito, do faraó,
eles, ao terem oprimido o povo de Deus e terem escravizado o povo de Deus, de repente Deus foi ali e frustrou todos os intentos do faraó e do seu exército, que ao fazer isso defendeu o seu povo. Então, o que Deus fez ali, Satanás, ele tem guardado no seu coração. E ele tem acariciado vingança agora para o tempo do fim. Então, nós entendemos, através de todos esses emblemas do Egito espalhado por todas as cidades do mundo, através da maçonaria e das diversas sociedades secretas, que Satanás está dizendo para o povo de Deus, para o exército de Deus: nós vamos nos vingar. Então, o Egito está cercando o povo de Deus no tempo do fim. E o Deus solar, o disco solar, adorado pelos faraós, pelos grandes ali do Egito, está agora sendo evidenciado pelo papado, agora no tempo do fim. Então, nós estamos vendo acontecer, através de toda essa movimentação na guarda do domingo e de todos esses emblemas egípcios espalhados pela cidade, uma vingança de Satanás que está sendo declarado agora para o povo de Deus no tempo do fim. Enfim, vamos analisar mais pela Bíblia como que isso vai acontecer. Abra a tua Bíblia, se você puder, se tiver uma em mãos, abra lá em Gênesis capítulo 3, depois que Deus colocou o casal ali no Jardim do Éden, tudo era para estar em perfeita harmonia. Veja o que nós lemos do verso 1 ao verso 5. Gênesis 3, do 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui nós vemos o princípio da entrada do pecado aqui, né? Nós vemos a entrada do pecado, começou com essa argumentação. Satanás aqui, ele disse: olha, você, Eva, vai lucrar em desobedecer a Deus. Então, no meio do que Deus falou, certamente morrerás. Veja como Deus foi categórico. Ele deixou bem claro: certamente morrerás. Não deves comer do fruto, porque se fizer, certamente morrerás. No meio da palavra de Deus, da frase de Deus, ele colocou: é certo que não morrereis. Então, ele torceu a palavra de Deus, desdenhou, desfez. Então, como um opositor declarado, ele se colocou assim para Eva, e assim ele faz para os cristãos dos dias de hoje. Deus, ele é muito claro, por exemplo, sobre o sábado, de capa a capa, conforme nós já temos analisado em encontros passados aqui. Mas ele fala no ouvido desses cristãos, que na verdade são mais rebeldes, sem às vezes perceberem, mas na verdade trata-se de rebeldia, em não querer aceitar a clareza da palavra de Deus, e Deus vai levar em conta nesse sentido. O fato é que Deus, ele faz a sua parte, sendo claro naquilo que ele quer que as pessoas lhe obedeçam. Então o sábado faz parte dessa clareza, mas eles estão sendo rebeldes porque estão usando a voz do inimigo. Enquanto Deus fala o sétimo dia, o último dia da semana, Satanás diz: não, não é o sétimo dia, é o primeiro dia. É algo totalmente oposto, sem o apoio da Bíblia, com base apenas no conceito humano, naquilo que o homem pensa. Então, aqui está a origem do mal. Apocalipse 12, verso 9, falando do tempo do fim, Deus até fala: aquele, a antiga serpente, que enganou lá no Éden, do jeito que ele enganou, ele há de enganar no tempo do fim. Então, ele confere uma roupa mais chamativa, mais atraente, mais brilhante para o homem moderno, para o homem da tecnologia, o homem da ciência. Então, ele usa uma linguagem diferente, mas o argumento é o mesmo. É por isso que lá no Apocalipse 12, 9 fala: aquele que engana todo mundo, mas é a antiga serpente. Então, o engano que ele apresentou no Éden para Eva é o mesmo que ele traria para
a geração da ciência, a geração da tecnologia. E o que ele falou ali? Que na verdade hoje ele está procurando destruir do Gênesis aqui para o tempo do fim de uma forma especial. 3 coisas básicas ele está querendo desestruturar nos dias de hoje, que ele fez desde o princípio. Primeiro, Deus estabeleceu o casamento, homem e mulher. Então nós temos aí apenas 2 gêneros, o macho e a fêmea. E dali a família, então Deus instituiu a família ali, e Satanás agora no tempo do fim, olhando por exemplo nos Estados Unidos, no ano 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos votou o casamento de homossexuais. Então assim ele descaracteriza, através de todos esses conceitos atuais sobre relacionamentos de casais, Satanás já tem destruído todo o assunto sagrado que Deus instituiu no Éden. A primeira instituição foi o casamento, foi a família. A segunda instituição sagrada que Deus instituiu, que agora Satanás também está procurando com unhas e dentes destruir, é o assunto do sábado, que é a aliança que ele estabeleceu com o homem, o 7º dia da semana. Agora Satanás faz o homem pensar no primeiro dia da semana. Já tirou aquilo que Deus declaradamente, enfaticamente defendeu e pede para o homem obedecer. E, enfim, conforme nós lemos aqui, ele disse para Eva que eles, ao desobedecerem a Deus, iriam lucrar, iriam ser como Deus. E é justamente esse conceito que agora ele está trabalhando também de uma forma muito especial nesses últimos dias. Destrói a família, pisa no sábado de Deus, que é a lei da sua autoridade, que é a parte da sua autoridade do decálogo, e agora ele está fazendo o homem pensar que ele é senhor do seu destino. Em Gênesis 3, verso 15, após a entrada do pecado, Deus deixou também claro para o homem: tu és pó, e ao pó tornará. Em outras palavras, você não é nada. Em São João capítulo 15, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então o homem em si mesmo, não importa a sua capacidade intelectual, não importa a sua posição social, não importa nada que ele tem ou que ele é. Ele, na verdade, foi definido por Deus como sendo pó. Isso significa que o homem não é nada. E Deus, sim, é todo-poderoso, é infinito. Os seus atributos, onipotente, onisciente, onipresente, só pertencem a Deus. E aqui, quando fala que o homem seria como Deus, e depois Deus até, na entrada do pecado, falou: eis que o homem se tornou como um de nós. Ele enfatizou que não é nesses atributos da divindade, mas é nos atributos, mas é no atributo de conhecer o bem e o mal. Somente nesse atributo que o homem se tornou como Deus. Então, Deus é o único, até então, fora as demais criaturas, Deus era o único que tinha ciência, porque ele é onisciente, sabe de tudo e de todas as coisas, mesmo sem experimentar. Ele conhece todas as coisas porque ele tem o atributo da onisciência. Ele sabe o que é o mal, sabe do sentido do mal. Mas o homem, ele passou a experimentar e a fazer escolhas para si, achando para ele o que é certo, o que é errado. Então, Deus tem essa prerrogativa para ele e o homem passou a ter para si também. Embora todos gozem do livre-arbítrio, mas eles não têm experiência como Deus conhece e o homem passou a conhecer também, entre o bem e o mal. Mas, veja, o Satanás ele quer também defender o atributo da imortalidade, por isso que ele está trabalhando muito nisso. Porque a partir do momento que o homem pensa que é Deus, ele não vai mais se importar com a lei de Deus. Ele não vai mais se importar com as regras de Deus. Ele faz suas regras, ele faz sua própria lei. Então Satanás, com a intenção de fazer o homem seguir o seu próprio caminho, obedecer os ditames da sua razão, da sua consciência, é que Satanás trabalhou para que o homem pensasse em querer ser como Deus. E Deus então reconheceu, nesse sentido, que o homem se tornou como ele. Só que o homem não tem a luz que Deus tem. Então o homem se machuca, o homem se fere e o homem perece, porque ele escolhe caminhos tortuosos, caminhos errantes, seguindo os ditames da sua própria consciência.
Enfim, nós estamos vivendo numa era muito perigosa que Satanás tem logrado muito êxito, né? Nós estamos vivendo na época da tecnologia, a industrialização está muito avançada. Nós já vivenciamos três revoluções industriais. Podemos dizer que a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra dos anos de 1760 ao ano de 1820, que foi a Revolução Mecânica. A descoberta maior nesse período foi o tear mecânico e a máquina a vapor. No final do século XIX, início do século XX, foi a segunda revolução que vivenciamos. A linha de séries ali da empresa de Henry Ford, né, dos carros ali, da linha de série, a produtividade foi alavancada ali e também a descoberta da eletricidade. Isso alavancou a indústria, foi uma revolução industrial muito progressiva ali a partir de então. Do ano de 1960 ao ano 2000, houve a terceira revolução industrial, a descoberta dos computadores, dos transistores, dos chips eletrônicos e, finalmente, do ano 2000 para frente, começou a avançar na tecnologia da informática. Hoje temos carros autônomos que aparecem sem motoristas, temos impressões 3D, né? Você vê todos os lados da impressão, temos a robótica numa escala avançada de nanotecnologia, ou seja, através de dispositivos e circuitos que são praticamente invisíveis a olho nu, né? Do tamanho de partículas, de moléculas, de células, que são elementos que são condutores de energias que passam informações ali e a tecnologia usa esses meios atualmente para fazer micros chips e nós ficamos maravilhados com o avanço da tecnologia. Nas descobertas também, no avanço da atual indústria, da quarta revolução industrial, temos o uso do grafeno, que é um material rico que você encontra aí no Amazonas, tanto é que os países estão de olho no Amazonas, além de outras riquezas que se oferecem ali, o grafeno é muito abundante, não só ali no Amazonas, mas em vários lugares, é muito comum encontrar o grafite, né? E é usado muito na tecnologia atual, porque é 1000 vezes mais leve que o papel, 3 vezes mais resistente que o aço, né? Aguenta pressão 3 vezes mais do que o aço, e é da espessura de uma molécula também. É fino os seus circuitos, que é autocondutor de eletricidade, então é muito usado, inclusive em materiais de construção, né? Nos vergalhões, em elementos para poder resistir pressões, o grafeno é muito usado. Então é uma descoberta inovadora e eles estão aí mostrando como que tem avançado a Revolução Industrial e o homem está ficando maravilhado cada vez mais. Temos também o PHT. O PHT é polihexa-hidrotriazina, que se trata de um polímero, que é, na verdade, uma macrocélula composta de monômeros. Monômeros são células menores, né? Partículas menores de células agrupadas que formam um polímero. E o que significa isso? Significa, na verdade, um elemento que pode reagrupar rapidamente e formar uma junção dos tecidos. O tecido do corpo humano, quando ele se rompe, isso, através do calor humano, ele reage e é 70% líquido e 100% solúvel. E se você divide esse tecido, é tipo uma geleia, então se você divide, ele tem a tendência rapidamente de se reagrupar, ele se une. Então aí você restaura o tecido que foi rompido ali, eles usam muito na medicina, e o CRISPR também é outro sistema ali que eles estão a usar na medicina. Se você investigar ali no Google, você vai também se maravilhar com a função do CRISPR que eles usam, que pode rever o DNA, refazer o DNA, né? Então, se existe alguma deformação
na cadeia de DNA de uma pessoa, então eles podem usar ali um método para recompor o DNA e fazer uma nova direção, ou refazer, né, uma nova direção naquele corpo, restaurar um tecido doente, um corpo doente, com muito mais facilidade. Então, pesquisadores estão investigando coisas que realmente impressionam o homem do século XXI. Na ciência, em todas as áreas, existe o transhumanismo. Eles pegam todas essas descobertas e misturam com o transhumanismo. O transhumanismo é tornar aquilo que eles chamam de ser humano 2.0, que é fazer uma simbiose, ou seja, uma ligação íntima entre a tecnologia, a mecânica e a biologia, o corpo humano. Então, a prótese é movimentada através do poder da mente, não mais através de uma atitude forçada do corpo, mas é através do poder da mente, um braço biônico, uma perna biônica, o ouvido, assim como o ouvido recebe informações, o ouvido biônico, né? O coclear tem ali as informações e passa as informações para o cérebro, e o cérebro define os sons que aquele ouvido biônico passou para o cérebro. Então, assim, o homem está explorando, os cientistas estão explorando meios para que o cérebro interaja com com essas próteses, essas partes biônicas. Então, essa simbiose, essa unificação do organismo com o mecânico está tendo muito sucesso nos dias de hoje. Aquele filme antigo do Homem Biônico, de 6 milhões de dólares, ou da Mulher Biônica, eu assistia muito quando era criança. Aquilo, na verdade, era impossível até pouco tempo atrás e hoje já se tornou possível. O homem, através da mente, ele domina partes do corpo humano e mal você identifica se aquilo é tecido mecânico ou se é realmente parte do corpo humano. E eles estão fazendo robôs que interagem com as pessoas, que está até tirando o emprego de muitas pessoas aí, e parece ser humano verdadeiro. A Neuralink é uma empresa de Elon Musk, ele investe muito na robótica, entre outras coisas que ele investe, e ele tem então na sua empresa uma rede que é acoplada no cérebro, e ali ele consegue baixar ou downloadar pensamentos, sentimentos e aquilo que a pessoa, o seu lado emocional, então tudo aquilo que está no cérebro, através dessa rede que eles já fizeram pesquisa e deu resultado, eles conseguem downloadar, eles conseguem baixar aquilo. E eles estão até aventando em colocar esse chip, armazenar no disco rígido, ou tipo um pendrive ali. Eles têm um meio de gravar aquilo e aplicar na mente de um bebê. E eles dizem que através desse processo eles podem imortalizar aquela pessoa na mente da outra pessoa. Então, através do chip que eles colocam ali, a pessoa ela tem uma mente semelhante à de um computador. Você deve conhecer sobre Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ele é o dono do Face, do Instagram, do WhatsApp, e agora ele é o criador do multiverso. O multiverso, na verdade, é tornar através do óculos, que ele já criou este aparelho, através do óculos, aquilo que é real se torna em holograma. E a pessoa, então, vive um mundo virtual dentro da sua realidade, e ele está colocando as pessoas dentro do mundo virtual. O Fórum Econômico Mundial e vários outros investidores de peso ao redor do mundo diz que a realidade do futuro está dentro do multiverso. As pessoas vão deixar de interagir do lado real e vão participar apenas através do virtual. Então, o que isso faz? Eles viram que antes se usava o computador na escrivania. Então eles foram desenvolvendo o processo, depois foi para o bolso, que foi através do bolso a pessoa consulta ali na sua mão, né, tira do bolso, põe na mão aquilo que estava no computador, em cima de uma mesa, em cima de uma escrivania.
escrivaninha. Mas agora ele está dizendo que através do multiverso, você não vai precisar mais usar um celular na sua mão. Através do óculos, você vai poder processar todas as coisas. Você processa um computador na sua frente através de uma mentalização que passa fontes de informações ali, que deve ter um chip também que eles vão acoplar ali, não sei qual é o processo, mas você verifica, você mexe, você manuseia o computador com o poder da mente, com o pensamento. Você vai manusear o celular com o pensamento. Então, você não vai precisar usar nem os dedos ali para digitar no seu celular, vai desaparecer toda essa técnica. As pessoas, elas vão se projetar através do holograma, e isso já está acontecendo. Já algumas empresas trabalham dessa maneira, através de um holograma muito sofisticado, que não é só a pessoa lá do outro lado que vê aquele que está passando a sua imagem, mas a própria pessoa que está passando a sua imagem, o holograma tem um efeito tão grande na sua pessoa que ela parece estar presente ali, ela pode tocar, ela pode sentir todos os objetos, ela pode cheirar, ela pode sentir o sabor das coisas e está desse tamanho, né, a contrafação da realidade. Então, Satanás, ele tem avançado na mente do homem. Eu citei aqui algumas pequeninas coisas das descobertas que nós não temos a mínima ideia ainda, por enquanto, de como que realmente vai dominar a sociedade, a tecnologia, substituir o homem, deixar o ser humano inútil, mas nós não temos a menor ideia do que já está projetado, do que já está em andamento, do que já existe e daquilo que ainda eles vão colocar dentro de pouco tempo. Mas o fato é que Satanás, ele consegue convencer o homem de que ele é Deus, de que ele pode se tornar imortal, de que ele pode curar todas as suas doenças, ele pode se aperfeiçoar, unindo o artificial, a inteligência artificial, com o lado humano, e assim ele se torna uma espécie de Deus. Eu gostaria de abrir ali, em Gênesis capítulo 11, o versículo 4, quando foi para fazer a Torre de Babel. Veja o que foi dito ali. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, esse convite ali, depois do dilúvio, feito por Nimrod e todos os seus associados, foi muito claro que foi um desafio a Deus. Vinde, vamos construir uma torre para que nós não sejamos espalhados e vamos tornar célebre o nosso nome. Então, eles queriam se imortalizar através daquele feitio, aquela obra de apostasia, aquela arquitetura que desafiava a promessa de Deus. Deus havia, depois do dilúvio, prometido que não iria destruir mais a terra com águas. Está ali no relato da criação depois do dilúvio. Mas Nimrod não acreditou na palavra de Deus. Então Deus falou uma coisa e ele desfez do que Deus falou. Ele disse: vamos fazer nós, vamos nos unir e unidos nós vamos tornar célebre o nosso nome. Vamos nos imortalizar. E é isso que o Papa está fazendo nos dias de hoje. Está unindo toda a raça humana, está dizendo que o ser humano é senhor de si mesmo e vamos guardar o domingo como sinal de rejeição a Deus. Deus falou uma coisa, mas nós vamos mostrar que somos nós mesmos, que somos independentes de Deus e não ligamos para o que Ele diz. E vamos tornar célebre o nosso nome. Se você for ali na Europa, existe o Parlamento Europeu, procure no Google e veja a imagem desse edifício, a estrutura que possui. É de uma torre inacabada. Então é uma referência à Torre de Babel. Os estadistas europeus se reúnem ali para tratar do futuro da humanidade. E ali está o conceito deles. Vamos unir a humanidade em oposição a Deus. Vamos mostrar que Deus perdeu para nós. No passado, Deus frustrou a nossa ambição, frustrou os nossos planos, mas nós agora haveremos de vencer. Então, nós faremos por nós mesmos. Assim como Nimrod achava que ele podia
evitar o juízo de Deus através daquela obra, daquela construção, tudo que Satanás está fazendo com os homens e o papado liderando dessa união em desrespeito à palavra de Deus, em desafio declarado aos mandamentos de Deus, então tende, na verdade, a refazer aquela obra e tudo é um desafio, claro. Eu tenho aqui marcado do catecismo, que diz assim, da Igreja Católica, que é Catecismo of the Catholic Church, New York Image Books, de 1995, na página 129. Então, é uma declaração ali do catecismo, nós lemos assim, da Igreja Católica, é lógico. O Filho de Deus tornou-se homem, para que nós nos tornasse Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que compartilhássemos a sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que ele, feito homem, pudesse tornar os homens Deus. Então veja que afronta a verdade, que desafia a verdade. Diz que Jesus se tornou homem, ele sendo Deus, se tornou homem para que nós homens nos tornássemos Deus. Então esta visão você vê aí como um desafio e é isso que significa o homem olhar para si e se julgar dono do seu próprio destino. Ainda temos aqui uma outra declaração. O fundamento oficial do Vaticano é o homem. Roma declara isso em seus documentos do Vaticano II, de 1965. Então foi o Papa Paulo VI que declarou isso. E disse assim, é o próprio homem que deve ser salvo, é a humanidade que deve ser renovada, é o homem, portanto, que é a chave dessa discussão. O homem deve ser considerado o todo e tudo, com corpo, alma, coração, consciência, mente e vontade. Essa é a razão pela qual o sino do sagrado, o Vaticano II, em proclamando o nobre destino do homem e afirmando um elemento divino dentro dele, oferece a cooperar sem reserva com a humanidade e nutrir o senso de irmandade para corresponder a este destino. Então, é um documento do Vaticano do dia 7 de dezembro de 1965, do Papa Paulo VI. Enfim, o fato é que aqui ele se propôs, a Igreja, o Vaticano, o Papado, a trabalhar para que o homem reconheça o seu lado divino. Nós já vimos ali da encíclica de Laudato Si, ou seja, um cântico para a natureza do Papa Francisco de 2015, ali ele menciona o Sol como sendo o nosso irmão, o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Estrela, a irmã Terra, o irmão Vento, a irmã Pedra. Então ele é panteísta, na verdade. João Paulo II já deu sinais nessa direção. O panteísmo é como os xamãs ali, os feiticeiros indígenas da América Central, da América do Sul. Então esses pajés aí, eles acreditam que a pedra, a árvore, o vento, a folha, todas as coisas é Deus. Então, isso é panteísmo. A criação, o sol, a lua, as estrelas, é uma divindade em expansão. E o Papa Francisco tem declarado muito, a partir de João Paulo II, o Papa Francisco tem declarado muito essa sua visão, a teoria da evolução, a ideia do panteísmo e de que nós fazemos parte da divindade. Então, é por isso que ele chama o sol, a lua, a terra como sendo irmãos. E nós temos visto aqui, nós somos uma divindade em expansão. Então, enfim, eu gostaria de dizer mais coisas aqui, mas que fique claro que Satanás está levando o mundo para uma visão panteísta, para uma visão do paganismo, adoração ao sol, e tudo isso para que no final o povo de Deus seja perseguido e seja sentenciado à morte. E, enfim, essa é a visão do passado que está sendo ressuscitada agora no tempo do fim, como vingança do que Deus fez contra os inimigos do seu povo aqui neste mundo. No próximo encontro nós daremos sequência a este assunto. Nós vamos mostrar como que Satanás há de se manifestar visivelmente para todos os seres humanos, para incrementar essa ideia de destruir o povo de Deus nesses últimos dias. Então, por hora, eu peço que você pense nisso, né?
e fique antenado conosco para o próximo encontro, porque nós vamos esclarecer mais ainda este fato que é muito importante termos ciência para o tempo do fim. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, pense nisso e até lá.